Já está gravando. Então, a gente faz assim. Eu coloco o vídeo da resolução da prova que eu fiz. Aí, quem tiver interesse vai lá dar uma olhadinha e vai ficar junto com esse material dessa aula, tá? Então, quem tiver interesse vai lá e daí a gente começa as matérias, porque senão a gente vai ter que correr. Eu não gostaria de correr para a gente chegar lá no final com tudo embolado. Bom, a gente continua falando de formas farmacêuticas líquidas, a gente continua falando de soluções e a gente tem que terminar essas soluções ou hoje ou no máximo na semana que vem. Então, hoje a gente vai falar de algumas formas específicas, começando primeiro falar sobre soluções para uso tópico, então soluções para uso na superfície da pele ou de alguma mucosa, né? São soluções que esse tipo de solução para uso tópico é bastante produzido nas farmácias, as mais variadas soluções para uso tópico, mas a gente tem. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de produtos industrializados, só para vocês terem uma noção. Então, desde um líquido para utilizar em ferimentos, né, para o ferimento parar de sangrar, passando por um produto para fazer um tipo de asepsia na pele, aqueles PVPI. Então, a gente tem os mais variados tipos. Então, classificando esses produtos, são produtos para passar sobre pele e mucosa, né? E dessa forma, eles são tópicos mesmo. A gente não utiliza produtos de uso tópico, né, passando na pele ou na mucosa para efeito sistêmico, com algumas exceções que a gente vai ver mais à frente. Existem, sim, algumas soluções bem específicas que a gente utiliza em mucosa para que essa substância que está na solução faça um efeito sistêmico e não um efeito no local. Mas, de uma forma geral, efeito local. Usualmente, elas são aquosas, existem algumas que são oleosas, mas, de uma forma geral, elas são aquosas. Então, quando a gente tem o caso de uma solução oleosa, a gente pode ter aí algum óleo de origem vegetal, geralmente é um óleo de origem vegetal. Não se utiliza muito óleo de origem mineral, como do petróleo, porque tem muita gente que tem certos problemas com os óleos de origem mineral. Então, geralmente a gente utiliza um óleo de origem vegetal, né, como veículo, e daí faz a adição dos princípios ativos. Mas, de uma forma geral, as nossas soluções, elas são aquosas. E elas são aquosas totalmente, então muitas soluções são feitas com água como veículo, ou uma mistura de solventes, como água e álcool, em diferentes proporções. A gente vai ter aí, às vezes, 20% de água, 80% de álcool, 30% de água, 70% de álcool, 50-50, depende muito da substância, e outros álcoois também. Então, de uma forma geral, né, a gente tem, então, solução alcoólica, hidroalcoólica ou solução aquosa mesmo. E mais dificilmente, mas pode ter as soluções oleosas. Muitas vezes a gente utiliza o termo loção para falar dessas soluções. É um termo que traz uma certa confusão, porque a gente utiliza o termo loção também quando a gente está falando de uma emulsão pouco consistente. Então, tem lá a loção cremosa, que é muito hidratante, que é muito utilizada, né? Ela é uma emulsão, porém o fato de ela ser bastante líquida, a gente chama de loção. Quando ela tem uma consistência maior, a gente chama de creme. E, ao mesmo tempo, a gente chama essas
essas soluções aquosas e hidroalcoólicas e tudo mais como loção. E acaba trazendo uma certa confusão. Mas todas são. Só um minutinho que eu vou abrir. São veículos líquidos, né? Só diferem mesmo da forma como elas são preparadas. Tá aparecendo para vocês a apresentação? Ou não? Agora não, professor. Desapareceu, né? Deixa eu só achar ela aqui. Estranho, desapareceu. Tá aqui. Agora aparece? Agora aparece. Beleza, então. Então, só encerrando essa discussãozinha da loção, tudo que é preparação de uso tópico a gente acaba chamando de loção. Pode ser, então, uma emulsão, né, mais líquida, e pode ser uma solução que a gente pode chamar de loção. Aqui eu coloquei só alguns exemplos de soluções que a gente encontra em algumas na farmacopeia, algumas são fórmulas que são utilizadas e prescritas no dia a dia, para vocês verem que elas têm, então, às vezes são diferentes na sua composição, em relação ao veículo, né? Então, a primeira solução que a gente tem ali é uma solução que tem mentol, extrato de amamélis e própolis, e ela é preparada numa solução hidroalcoólica. Por que ela é preparada numa solução hidroalcoólica? Porque a gente não consegue dissolver o mentol, por exemplo, em água. Então, a gente só consegue dissolver o mentol em álcool ou em uma solução hidroalcoólica. Então, a gente acaba tendo que utilizar esse tipo de veículo. Essa soluçãozinha é utilizada como produto de limpeza, para retirada de excesso de oleosidade na pele. A segunda é uma solução de minoxidil. Também uma solução que contém água e álcool no seu veículo, e contém um propileno glicol ali no meio para dar uma viscosidade melhor, porque é um estimulante capilar, para se passar, então, ou na barba, muita gente utiliza na barba, ou no couro cabeludo, e se você não colocar, vejam que tem 10% de propileno glicol. O propileno glicol, ele dá uma certa viscosidade para a solução, então ele não escorre tanto, facilita bastante o processo de passar o produto, seja na barba ou no couro cabeludo. E também hidroalcoólico, por causa da dissolução do minoxidil, que precisa, ele é mais solúvel em álcool. E o último ali, cloreto de alumínio, 10%, solução aquosa. Então, nesse caso, o cloreto de alumínio, ele dissolve bem na água, então não precisa fazer uma solução hidroalcoólica. Então, essas soluções, elas estão muito, os veículos, né, se são aquosos ou hidroalcoólicos, estão muito ligados com a necessidade dos princípios ativos que a gente vai incorporar ali dentro. Só para explicar para vocês, propriedade anti-exudativa desse cloreto de alumínio em solução para evitar, então, o cloreto de alumínio, ele faz aquele papel de inibir o sangramento. Então, ele diminui o sangramento no local, igual aquele primeiro frasquinho que eu mostrei lá para vocês. Então, ele diminui esse sangramento e fecha, entre aspas, os machucados que estão sangrando. Peguei um produto que tinha na farmácia, acho que o Dalacin T nem existe mais, mas peguei um aqui porque ele tem uma característica bem interessante na bula dele. Tinha, né? Parece que ele não existe mais.
dela sim ter, então, uma solução tópica, né, então, para passar na pele, de clindamicina. Então, é um antibiótico, né? E o preparado é feito com o fosfato de clindamicina. Então, lembram-se daquele cálculo que a gente tem que fazer quando o produto não é puro, ele está na forma de sal. Então, aqui é um caso. Aqui é fosfato de clindamicina, e eu quero ter uma proporção X de clindamicina, e não do fosfato mais a clindamicina. Então, na própria explicação da formulação, fala que cada ml da solução tópica contém fosfato de clindamicina equivalente a 10 miligramas de clindamicina base. Eles não colocam exatamente quanto é, né? Mas eles deixam claro que em cada ml daquela solução vai ter 10 miligramas de clindamicina base, né? Mais o fosfato que está adicionado ali. Então, eles não colocam 10 miligramas de fosfato de clindamicina, mas sim 10 miligramas de clindamicina mais o fosfato que está junto. Deixa eu abrir a porta. Chegou mais alguém. Tá certo? Vocês lembram disso? Vou acreditar que lembro. E uma coisa interessante também é a relação de recipientes que tem nessa solução. Então, vejam só, álcool isopropílico, propileno glicol, hidróxido de sódio a 10%, ácido clorídrico a 10% e água purificada. Então, é uma solução hidroalcoólica, que o álcool, na verdade, não é o álcool etílico, mas é o álcool isopropílico, tem propileno glicol para facilitar a passar no local, né, para que aquilo não escorra demais, então tem uma certa viscosidade, mas tem hidróxido de sódio a 10% e ácido clorídrico a 10%. Pergunto para vocês, como assim? Como que uma fórmula tem hidróxido de sódio e ácido clorídrico da mesma fórmula? Se um neutraliza o outro, por que tem hidróxido de sódio e ácido clorídrico na mesma formulação? Não seria mais ou menos como colocar alguma coisa que deixa alcalino e lá colocar uma outra coisa que fica ácido, mas que ao mesmo tempo as duas juntas elas mantêm o pH igual estava antes? Então eu pergunto para vocês, por que será que tem descrito nos recipientes o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico? Quem vai me responder? Quem tem coragem de arriscar na resposta? Ninguém? Francisco? Maristela? Michael? Ninguém tem coragem de arriscar? E se a gente trocasse essa resposta por nota? Eu não sei essa, prof. Mas Pensando aqui. pensa. E é a Será mesma quantidade, né? 10% também? Será que tem sentido uma coisa dessa? Colocar os dois na mesma fórmula? Eu pita por um só, coloca. Mas é o que acontece. Na verdade, é o que acontece. O que acontece, então? A bula tem que ter todas as substâncias que podem fazer parte da fórmula. Uhum. E o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, eles estão ali só para corrigir pH. Então, dependendo de como acontecer a mistura, né,
De repente, o fosfato de indamecina vai lá e deixa um pouquinho mais ácido, né? Aí tem que usar um pouquinho de hidróxido de sódio para diminuir um pouquinho o pH. Às vezes, um outro lote, de repente, ele deixa um pouquinho mais alcalino, tem que corrigir o pH, daí usa um pouquinho de ácido. Então, isso não quer dizer que usa os dois na mesma fórmula. Isso quer dizer que, às vezes, pode ser que use um, às vezes pode ser que use o outro, às vezes pode ser que nem precise usar, né? Então, mas tem que constar tudo na mesma fórmula, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia que, não está errado, não é uma coisa que colocaram errado na bula, não, é porque precisa constar todas as substâncias que você pode vir a colocar. Então, pode ser que em alguns lotes precise de um pouquinho de ácido para corrigir o pH, em outros lotes pode ser que precise de um pouquinho de uma substância alcalina, e daí tem que colocar os dois, mas isso não quer dizer que vai usar os dois ao mesmo tempo. Mas isso só com relação a esse princípio aí, professor, ou a qualquer outra substância que vá na fórmula? Qualquer outra. Tanto que tem algumas fórmulas que, na parte de alimento, principalmente, que vocês veem assim, que tem escrito lá, pode ter traço de glúten, por exemplo. Isso não quer dizer que tenha, mas quer dizer que em algumas vezes, algum lote daquele alimento pode vir um pouquinho de glúten. Então, a gente tem que, na hora de preparar a bula, preparar a composição, né, já deixar tudo claro. Então, o ideal seria, nessa formulação, colocar assim, pode ser que se utilize hidróxido de sódio 10%, pode ser que se utilize ácido clorídrico a 10%, quando necessário. Tá? Então, vocês vão ver outras fórmulas assim, de produto industrializado. Então, não estranhe. Tem que conter tudo que pode precisar utilizar, mas não necessariamente vai ser utilizado tudo ao mesmo tempo. Ou tudo em todas as vezes que for feita a formulação. Tá? Muito bem, então por isso que eu gosto de deixar essa fórmula aí, mesmo o produto já não estando mais no mercado. Deixa eu voltar lá. Está aparecendo ainda para vocês Não está, professor, aparecendo. Desapareceu de novo? Deixa eu tentar aqui. E agora? Ainda não. Não? Não. Apareceu soluções aquosas só para mim que não está aparecendo, então. Deixa eu mexer aqui, prof, então. Então tá. Bom, isso então, solução de uso tópico. Aí a gente tem outras soluções que a gente chama de soluções diferenciadas. Dentre elas, as oftálmicas, as nasais, as parenterais, os enemas e as soluções vaginais que não estão colocadas aqui. E a gente vai ver cada grupo dessas diferentes soluções, porque elas têm, cada um desses grupos tem uma ou outra característica um pouquinho diferente. Vou lá abrir a porta de novo, só um pouquinho. Chegou mais alguém? Então, basicamente, todos esses tipos de formulações são feitos em farmácia de manipulação, alguns em poucos locais, alguns com mais frequência, mas cada um deles tem algumas características que têm que ser levadas em consideração. Falando de soluções oftálmicas, então, são os colírios, né, que podem ser preparados dentro das farmácias de manipulação, porém, tem algumas regrinhas básicas que têm que ser levadas em consideração para se preparar. Bom, o que é um colírio? Uma forma farmacêutica destinada à aplicação no globo ocular, nas pálpebras, na conjuntiva e na córnea, ou, né, em alguma delas separadamente. Só relembrando um pouquinho a fisiologia do olho,
a gente tem 3 pontos que são bastante importantes para a gente na hora de escolher como fazer o veículo ideal para esse produto oftalmológico. Então, dependendo do que a gente precisa, dependendo do efeito do fármaco, se vai ser um efeito só no local, se vai ser um efeito mais na parte mais profunda do olho. As formas farmacêuticas, não as formas, mas os veículos, eles podem mudar um pouquinho, eles podem ter características um pouco diferentes. Então, vamos lá falar um pouquinho da córnea. Córnea é uma membrana transparente, deixa eu pegar o apontador aqui. Então, essa películazinha transparente, né? Ela é inervada, mas ela não é vascularizada. Então, ela tem nervos, ela tem sensações, mas não tem vasos sanguíneos. Então, na córnea, se eu colocar alguma substância que eu queira que vá para a circulação, não vai fazer efeito nenhum, porque não tem circulação no local. Ela é muito sensitiva, e ela tem lá 3 camadas de célula, e essas camadas de célula são epitélio, endotélio e estroma, e cada uma delas tem característica diferente. Então, o epitélio tem características aquosas, ou seja, ele tem características de se ligar com substâncias aquosas. A parte mais de baixo é o endotélio, né, a segunda camada, digamos assim. E a terceira camada seria o estroma. Ele já tem características de se ligar mais com substâncias oleosas. Então, se eu quero uma absorção ali no local, um efeito mais profundo, eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma substância que atravessa essa primeira barreira, né, que dá preferência para a substância aquosa, mas não adianta nada atravessar essa barreira com uma substância aquosa, porque a segunda e a terceira camada mais inferiores, elas têm uma tendência maior com substâncias oleosas. Então, o ideal, se eu quero que tenha uma penetração, é que eu tenha uma mistura de 2 substâncias que tenham características aquosas, né, que se liguem com água com facilidade e que se liguem com substâncias oleosas também. Vocês vão ver que a maior parte dos colírios que a gente utiliza, eles são aquosos e eles são para efeito local. Então, não é para absorver, não é para entrar dentro da córnea. Mas se eu precisar que o produto entre, né, nas camadas mais profundas, eu vou dar preferência para algum tipo de produto que tenha afinidade com água e tenha afinidade com óleo também. Aí a gente tem um segundo local importante, que é a câmara anterior, então, que é atrás aqui da córnea. Quando a gente tem algum colírio que é para ter absorção, ele vai, então, se depositar aqui nessa parte, tá? Mas, como eu disse, é quando tem um colírio que tem necessidade de absorção. Caso contrário, se for um colírio só aquoso, o efeito dele vai ser mais na superfície. Claro, vai depender também do princípio ativo que está colocado dentro desse colírio. De repente, se eu tenho um princípio ativo que tem afinidade com água e com óleo, pode ser que ele entre aqui para dentro, né? Mas, de uma forma geral, o colírio que seja só aquoso, por regra, ele fica mais aqui na superfície. Essa câmara mais anterior aqui é só para quando tem realmente um princípio ativo que tem essa afinidade de ultrapassar, ou quando se utiliza algum tipo de substância que tenha características mais
de mais afinidade com água e óleo ao mesmo tempo. E a gente tem o terceiro local, ponto importante, que é a conjuntiva, né, que é aqui mais na parte de baixo, onde a gente tem uma vascularização bastante grande e pouca inervação, diferente da córnea, né, totalmente ao contrário da córnea. Então, se eu preciso de alguma coisa que faça absorção, o produto tem que atuar mais aqui na conjuntiva do que na córnea, porque a conjuntiva é que tem uma grande irrigação. Logo depois da córnea também a gente tem o saco conjuntival, onde a gente tem as lágrimas, e as lágrimas são extremamente importantes, e elas fazem um trabalho de limpeza da superfície do olho bastante importante, porém, quando a gente está utilizando um colírio, elas acabam por atrapalhar, porque se você coloca um colírio na superfície do teu olho, você quer que ele faça um efeito ali no local, mas vem a lágrima e rapidamente ela começa, né, a fazer o processo de lavagem e limpeza. Então, nesse caso, a lágrima pode trabalhar contra, mas ela está fazendo o papel dela, né, como defensora da integridade do olho. Mas ela pode atrapalhar um pouquinho o medicamento. Questão de biodisponibilidade ocular. Então, a gente tem essas questões todas de ter a necessidade, às vezes, de ser feito um efeito na superfície, às vezes que tem um efeito de absorção do medicamento. Então, tudo isso vai ser influenciado pelo que a gente chama de biodisponibilidade ocular. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem, então, o processo normal de limpeza e proteção do nosso olho, né? Então, esse processo é um processo orgânico de todo mundo, né, de todas as pessoas, que tem realmente essa função de evitar que qualquer corpo estranho, qualquer substância se deposite na superfície do olho ou fique em contato com a superfície do olho por muito tempo. Então, se de repente um cisco entra em contato com o nosso olho, rapidamente a gente já começa a piscar e lacrimejar para que a lágrima venha e faça um processo de limpeza. E dentro da lágrima a gente tem não só a água e o cloreto de sódio, né, que é a composição básica da lágrima, mas a gente tem proteínas e enzimas que estão ali também para proteger essas proteínas, para se ligar com substâncias, né, e fazer com que elas fiquem inativem essas substâncias, exatamente como a gente tem lá no fígado, quando a gente fala dos processos de ligação de proteína com os fármacos, né? Então, aqui no olho da gente, a gente tem o mesmo tipo de ação, a ligação de substâncias com proteínas, para que essas proteínas transformem aquela substância, às vezes, que tem um peso molecular pequeno, que tem uma estrutura pequena, né, se transformem em substâncias grandes e não sejam possíveis de ser absorvidas. Então, esse processo, às vezes, vai dificultar a ação do nosso fármaco. Tá? Então, essa ligação com as proteínas é para realmente evitar que as substâncias sejam absorvidas e sejam levadas para a circulação. Além dessas proteínas que se ligam com as substâncias, a gente tem as enzimas. As enzimas estão ali para tentar degradar substâncias em substâncias menores também, para que elas não façam seu efeito. Quebrar mesmo a estrutura dessas substâncias e tirar o efeito delas.
Então, essas enzimas também podem trazer problemas, né, quando a gente quer utilizar um fármaco. Que mais? Então, algumas vezes, quando a gente precisa desse processo de absorção do fármaco e a gente tem a lágrima trabalhando contra o fármaco que a gente está aplicando, a gente pode se utilizar de algumas ferramentas, né, ou algumas formas farmacêuticas um pouco diferentes para que a lágrima não venha a atrapalhar muito. Então, o que acontece? Imagine uma substância, uma solução que eu faço com veículo água. Eu coloco essa substância, pingo essa substância no olho, a lágrima vem, ela é composta de água também, então ela começa a fazer o processo de lavagem. Então, como eu estou com uma substância que ela está dissolvida em água, o veículo é água, então rapidamente a lágrima vai retirando toda essa solução que eu pinguei ali e retirando todo o princípio ativo que está dissolvido meu Deus, me fugiu a palavra, nesse fármaco. Então, o que acontece? Quando eu preciso que o fármaco fique mais tempo no local, eu vou me utilizar de alguma maneira que ele permaneça mais tempo. Então, que maneiras que eu posso me utilizar? Ao invés de utilizar uma solução, eu posso utilizar, então, uma suspensão. Então, o que é uma suspensão? A gente vai ver mais à frente, mas a suspensão não é nada mais, nada menos do que você colocar um fármaco que é insolúvel em um determinado líquido, você colocar ele dentro desse líquido. Então, o que acontece? O fármaco, ele não se dissolve, ele não se incorpora no líquido, então ele não se transforma numa solução, ele fica suspenso ali naquele local. Então, o que acontece? Eu utilizo uma suspensão, né, eu coloco o colírio na forma de suspensão, o fármaco, como não se dissolveu, o que acontece? Ele está lá na forma de pequenos cristais. Então, eu pingo o fármaco no olho, esses cristais se depositam na superfície do olho. E pode vir, então, lágrima, o quanto quiser de lágrima, que como aquele fármaco ele é insolúvel na água, ele não se dissolve na água, ele vai continuar ali. A água não vai conseguir arrastar ele com tanta facilidade como arrastaria um colírio aquoso. Então, às vezes, fazer uma suspensão pode ser uma forma de eu conseguir manter o fármaco mais tempo em contato com a superfície do olho. Se eu quiser mais tempo ainda, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a viscosidade desse material. Eu vou aumentando a viscosidade, quanto mais viscoso ele fica, mais difícil de a lágrima carregar tudo aquilo de uma vez só. Então, eu vou precisar chorar cada vez mais para conseguir retirar toda aquela substância viscosa. Mas não é suficiente ainda, então o que eu posso fazer? Eu posso, então, utilizar uma outra forma, que já não é mais também nem a solução, nem a suspensão, mas eu posso utilizar, então, algo que vai ficar muito mais tempo ali na superfície do olho, que é uma pomada oftálmica, tá? Então, a pomada oftálmica, geralmente, ela é composta de substâncias oleosas, então, a lágrima vai demorar muito mais tempo para conseguir fazer a limpeza total de toda aquela pomada que foi colocada na superfície do olho. Quem já lavou louça, né, deve imaginar como que isso funciona, pensando o seguinte: tente lavar um prato onde você colocou uma substância gordurosa, o prato ficou gorduroso, tente lavar só com água, sem a utilização de sabão. Vai ser fácil de retirar toda aquela substância gordurosa? Não, vai levar bastante tempo.
E é isso que vai acontecer. A lágrima vai ser produzida, vai tentar fazer a limpeza, mas pelo fato de ser uma substância gordurosa, oleosa e tudo mais, essa pomada vai ficar mais tempo e o princípio ativo, então, vai ficar mais tempo em contato com a superfície do olho, fazendo o seu efeito. Características que tem que ter um colírio. Primeira característica é a mais importante, ele tem que ser estéril. A superfície do nosso olho ela é muito sensível, por mais que ela esteja exposta, né, todo instante a micro-organismo que está no ar e tudo mais, mas ela é muito sensível. Então, o ideal é que se faça uma solução que não tenha nenhum tipo de micro-organismo, porque se eu estou utilizando um colírio, a possibilidade de que eu tenha algum tipo de dano na superfície do olho é bastante grande. Então, de repente, se eu utilizar um colírio que esteja contaminado, pode ser que eu venha a trazer uma infecção para o olho. Então, tem que ser estéril, então tem que passar por um processo de esterilização, depois de preparado, tudo mais, fechado, produto estéril. A partir do momento que se abre o produto, a possibilidade de contaminação é maior, por isso que o colírio tem um prazo de validade muito pequeno. Se pede para jogar fora depois de uma semana, geralmente, né? E todo aquele cuidado que a pessoa tem que ter, sem encostar o bico em lugar nenhum, sem encostar o bico no olho, na cavidade lacrimal aqui do lado, como muita gente faz. Então, tem que ser estéril. E para ser estéril, ele tem que ser produzido, então, dentro de um ambiente controlado, um ambiente estéril. Isso vai fazer com que a estrutura da farmácia precise de um local só para produzir esse medicamento. Então, a farmácia tem que ter uma demanda muito grande de colírio para que ela venha a manipular colírios mesmo, porque só o fato de ter que construir uma sala específica para isso, uma sala estéril ainda, né, com diversos filtros de diferentes tamanhos, todo um processo, a farmácia tem que ter uma demanda muito grande de colírio, porque senão nunca vai se pagar esse investimento. Então, uma boa parte não, praticamente todas as farmácias abrem mão de manipular colírio. Se vocês encontrarem alguma, é provável que a farmácia tenha, então, uma demanda grande e tenha resolvido investir para criar essa sala específica para isso. Eles têm que ser isotônicos, ou seja, tem que ter a mesma tonicidade da lágrima. Então, tem que ter uma correspondência em questão de sais. A lágrima tem 0,9% de cloreto de sódio. Então, o colírio tem que ter uma concentração de sais nessa mesma proporção. Porque senão o que acontece? Se tiver uma proporção diferente de sais, ele vai fazer um processo de irritação, e a pessoa vai pingar o colírio e vai sentir uma ardência bastante grande no olho. Então, tem alguns produtos que não dá para fazer essa correção da tonicidade e acabam por ser bastante ruins de aplicar, porque a pessoa sofre com uma certa ardência no olho quando utiliza. Mas, de uma forma geral, dá para fazer essa correção. Ele tem que ser isoídrico, tem que ter o mesmo pH que a lágrima, entre 7,2 e 7,4. Então, a gente tem que fazer essa correção também para evitar que venha a trazer irritação da mucosa ocular. Além de fazer a estabilização do pH, né, além de fazer a correção do pH, a gente tem que estabilizar. Então, tem que se utilizar de tampões que vão fazer com que
não ocorra alteração nesse pH com o passar do tempo. Então, o pH do colírio, ele não varia com o passar do tempo. Se não for feita essa correção e não for feita essa estabilização com um tampão, o fármaco vai trazer também uma irritação no olho da pessoa, né? A pessoa vai sentir um certo desconforto e pelo fato de ele não se estabilizar, né, pode ser que a atividade do fármaco seja prejudicada. Pode ser que, né, variações de pH venham fazer com que o fármaco também tenha alterações na sua ação. Então, o ideal é fazer essa correção no pH e fazer a estabilização com o tampão. E outra característica que é importante é a viscosidade. Então, tem que ter uma certa viscosidade, pelo menos, né, entre 15 e 25 centipoises, que é a viscosidade ideal para que o produto entre em contato com o olho e já não escorra de uma hora, já na hora, já não escorra lá para o cantinho, para o canal lacrimal e desapareça. Então, o ideal é que se pingue e pelo menos um determinado período de tempo que está ligado com a viscosidade, então, o produto vai ficar em contato com o olho. Claro, se eu precisar de mais tempo o produto em contato com o olho, eu vou aumentar essa viscosidade. Essa viscosidade entre 15 e 25 é o padrão mínimo de viscosidade para qualquer colírio. Então, para dar essa viscosidade, a gente se utiliza de algum agente espessante, né, que dá essa viscosidade, dá essa característica de ele ser mais, entre aspas, grosso, né? Geralmente a gente utiliza, então, carboximetilcelulose ou álcool polivinílico, que não ele é um álcool, né, porque ele tem a função álcool, mas ele não é um álcool como o álcool etílico, isopropílico, que é volátil, que pode queimar a mucosa ocular. É um álcool, mas ele tem outras propriedades. Adjuvantes que a gente pode utilizar. Então, além da água do veículo, né, ou outro veículo que seja, o que mais que a gente precisa ter? Conservante. Então, conservante vai manter aquele produto estéril. Não adianta nada eu esterilizar o produto, fechar a embalagem, quando a pessoa chegar em casa, ela abrir, pingar, e se não tiver um conservante, o que vai acontecer? Os micro-organismos vão começar a entrar ali no colírio e vão se reproduzir rapidamente. Se eu tenho um conservante, pelo menos eu mantenho essa esterilidade por um período um pouco maior. A gente utiliza sais de amônio, quaternário, cloreto de besalcônio, são substâncias bem comuns na utilização como conservante. A gente tem que utilizar, então, um corretivo de pH. Se precisar usar um ácido, né, está muito alcalino, então preciso corrigir o pH, vou usar um ácido, a gente utiliza geralmente o ácido bórico, não vou usar ácido clorídrico. Se tiver muito ácido e eu precisar corrigir com uma substância alcalina, eu vou utilizar o hidróxido de sódio numa solução bem diluída. E, claro, né, o ideal é, depois de fazer essa correção, utilizar um tampão. Os tampões que a gente utiliza geralmente são fosfato e borato. E o isotonizante, né, para deixar o colírio com a mesma concentração de sais da lágrima. Então, o que a gente costuma utilizar para isotonizar essas soluções? Ou sulfato de zinco, ou sulfato de sódio, ou o próprio ácido bórico que a gente utiliza na correção do pH, ou até mesmo cloreto de sódio. Mas tem que estar equivalentemente semelhante à concentração de cloreto de sódio que tem na lágrima.
Preparação. Então, a preparação é simples, é uma simples mistura, uma solução, né? Princípio ativo, mais adjuvantes, mais veículo. Então, eu misturo tudo isso, faço uma solução. Aqui está invertida a forma de se fazer. Na verdade, eu faço a isotonização primeiro, eu ajusto o pH, e por último, os métodos mais modernos, eu acondiciono, eu fecho a embalagem, e daí eu coloco no equipamento para fazer a esterilização. Existe o processo de esterilizar antes de terminar o preparo, mas a possibilidade de contaminar é maior do que esse processo onde você prepara o produto totalmente, fecha, e daí você esteriliza o produto dentro da embalagem. Então, a preparação tem que ser asséptica, né? Semelhante à sala de produção de injetáveis, não sala de aplicação de injetáveis, fique bem claro isso, né? O princípio ativo utilizado deve ser puro química e microbiologicamente, não pode ter contaminação nenhuma. A esterilização pode ser feita antes ou depois do invase, mas o ideal é que seja depois do invase. E geralmente a gente prepara os colírios em embalagens de vidro ou de polietileno, que é um tipo de plástico, numa quantidade pequena, 5, 10, 15 ml, exatamente para que a pessoa não utilize aquele produto por muito tempo, porque você abriu, o tempo de descarte desse produto começa a correr. Então, se eu tenho, imagina, eu fazer um frasco de 100 ml, em uma semana eu vou jogar 99 ml fora. Então, geralmente a gente faz numa quantidade bem pequena. Tem alguns fármacos, alguns colírios aí no mercado que são industrializados, que vem com um frasco até de 30 ml, né, mas são colírios que as pessoas utilizam direto, então elas utilizam, elas se viciam naquelas substâncias e às vezes o produto não dura uma semana. Então, outras formas farmacêuticas de uso ocular, só para que vocês saibam, né, as suspensões, como eu já falei, as suspensões, elas podem, então, ser utilizadas quando eu preciso de um contato maior do princípio ativo com a superfície ocular. As pomadas, quando eu preciso mais tempo em contato para que o fármaco possa fazer um efeito mais duradouro. E as inserções oftálmicas, que eu já vou mostrar para vocês. Então, só falando rapidamente, as suspensões, elas podem também ser utilizadas quando o fármaco é insolúvel, né, em água, e a gente não tem o que fazer, porque o veículo tem que ser água. Então, eu preparo ela na forma de suspensão mesmo. Fazer o quê? Não tem outro jeito. Mas também elas podem ser usadas para aumentar o tempo de contato do fármaco com a mucosa do olho. No caso das suspensões, uma outra coisa importante, né, que além de ele ser estéril, ele tem que ter partículas de tamanho muito pequenas. As partículas, elas não vão se dissolver no líquido, então elas vão ficar ali inteiras. O que acontece? Dentro do frasco, a tendência é que essas partículas elas comecem a se depositar no fundo do frasco. Então, elas não podem se aglomerar no fundo do frasco, porque senão elas, entre aspas, empedram lá embaixo. Então, se elas empedrarem, a gente tem que, né, relembrar sempre para o paciente que ele tem que agitar sempre, porque senão ele vai estar pingando só água e o princípio ativo está todo depositado lá no fundo. Então, sempre fazer agitação. E outra coisa que tem que tomar cuidado com o tamanho das partículas é que não pode ser uma partícula do tamanho de um grão de areia, porque senão vai riscar, vai machucar a superfície do olho. As partículas têm que ser bem pequenas. As pomadas oftálmicas, então, elas são utilizadas para quando se precisa de um tempo maior de atividade, né, de ação na superfície do olho, ou quando eu preciso que
a substância que está dissolvida ali dentro daquela pomada oleosa, ela penetre mais, ela vá mais a fundo do que simplesmente ficar na superfície do olho, tá? Então, tem essas, ou por um ou por outro. A gente tem que colocar em tubinhos de metal, geralmente tubinhos com capacidade aí de 3,5 gramas. Se vocês olharem as pomadas oftálmicas, geralmente elas têm essa capacidade. O bico tem que ser comprido, né, e feito de forma que a gente não encoste no olho quando for fazer a aplicação. Vantagem, maior tempo de contato com o olho, e desvantagem, pode atrapalhar a visão. Então, muitas vezes, quem usa a pomada oftálmica reclama que fica com a vista embaçada por um tempo. Claro, a substância oleosa, ela vai fazer esse processo de embaçamento mesmo. Inserção oftálmica, então, é esse tipo de dispositivo que, na verdade, ele está aqui, ele é um sistema, né, que tem diversas camadas. Uma camada superior, que é uma membrana transparente, uma camada inferior, que é uma membrana transparente, e no meio tem um recipiente, onde se coloca o fármaco aqui dentro, como se fosse uma panelinha. Então enche-se essa panelinha do fármaco, fecha com as duas camadas, né, superior e inferior, e faz a aplicação no olho. E o que acontece? Então, essa panelinha aqui, ela vai soltando o fármaco bem lentamente. Então, essa inserção que a gente chama, o nome desse dispositivo, então, geralmente, ela é utilizada durante uma semana. Então, o fármaco que está ali dentro, ele vai sendo liberado aos pouquinhos, vai fazendo o seu efeito aos pouquinhos também. Então, não é uma lente de contato, porque ele não fica aqui nessa parte do olho, fica na parte de baixo mesmo, né? Então, ele fica ali fechadinho e tal, e soltando o fármaco durante uma semana inteira. Precisa fazer um tratamento mais prolongado, então troca, coloca uma nova e assim por diante. Alguém já viu isso? Alguém já viu alguém utilizando isso? Nunca vi isso, prof. Então, é bem difícil mesmo. Em casos bem específicos, que algumas pessoas têm glaucoma e precisam de ter fármaco direto na superfície do olho para controlar a pressão e tudo mais. Então, alguns casos se utilizam essas inserções, mas é bem difícil mesmo. E nunca vi farmácia fazer também. E nem pronto também, nunca vi, professor. Pois é, nem pronto. Uhum. Eu estava até procurando para ver se eu achava uma foto mais nova do que essa aí. Não aparece nada do Brasil. O que aparece é tudo de fora do Brasil. Pode ser alguma coisa importada, então, mesmo, que às vezes nem é utilizado muito, né? Provavelmente também deve ser caríssimo para importar. Bom, mas enfim. É um sistema que pode ser manipulado, mas a gente não faz. Sim. Bom, falando então dos fármacos que são mais comuns, né? O que a gente utiliza geralmente? Anti-inflamatório, antibiótico, antivirais, alguns bloqueadores beta-adrenérgicos, então, para diminuir a pressão intraocular, no caso do glaucoma, né? Anestésicos para algum tipo de cirurgia, algum tipo de procedimento que vai ser feito ali no local. Mas, basicamente, não tem muita variedade de produtos. Aquele produto que a gente chama de miótico, né? Então, que vai diminuir a pupila, vai fechar a pupila, o midriático ou cicloplégico,
que vai fazer a dilatação da pupila, para fazer aquele exame de olho. Quem já fez sabe como é horrível aquilo, porque você fica com a pupila dilatada um tempão, e toda a luminosidade entra no teu olho, irrita, é bem ruim, mas é preciso para fazer o exame, né? Alguns protetores tópicos, como a lágrima artificial, líquido para lente de contato, que são os mais comuns, né? E os vasoconstritores, né? Como no caso da tão malfadada nafazolina, que é uma substância que ela é utilizada para remover aquela vermelhidão do olho, mas que ela acaba fazendo com que a pessoa fique viciada. O que ela faz? Isso acontece no olho e no nariz, é o mesmo processo. Então, o olho está vermelho, você vai lá, pinga nafazolina. Clareia, tira toda a vermelhidão. Dali a pouco, o organismo pensa, já estou ficando viciado, então vou fazer com que o olho fique vermelho de novo para que o cidadão vá lá e pingue mais desse colírio. E assim vai. Então, 3 a 5 dias é um tempo suficiente para você viciar nesse tipo de produto. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. É sempre bom também avisar, né, as pessoas que utilizam esses produtos para que elas não utilizem com frequência, porque podem viciar. E quem utiliza, a gente vai falar mais à frente, mas quem utiliza como descongestionante nasal, a nafazolina sofre da mesma coisa, né? Vicia rapidamente e pode ter problemas cardíacos no futuro. Então, falando das preparações nasais, que horas são? 9 e pouquinho. Eu acho que eu vou deixar para a gente falar tudo a semana que vem. Pode ser? Aí a gente fala das outras preparações todas a semana que vem. Alguma dúvida, alguma colocação, alguma pergunta? Então, prof, eu tenho uma colocação só a falar. Diga. Então, geralmente, né, na farmácia, o farmacêutico ele tem muito medo de falar alguma coisa pro paciente a respeito de colírio, sabe? Sim. Eu, pelo menos, percebo assim, geralmente o farmacêutico fala, não, é só indicação médica, só indicação médica. Por ser uma área, né, que tem que ter um cuidado maior mesmo, né? Sim, com certeza. A gente está imagina que a gente está trabalhando com a visão da pessoa, né? Sim. E é uma área muito sensível, então qualquer coisa pode... Às vezes a pessoa chega com o olho inchado, ou que até muitas vezes já aconteceu quem trabalha em, tipo, em metalúrgica, assim, sabe? Que como se voasse aqueles pedacinhos de energia, não sei. Faísca, né? Isso, aquela faísca, já é uma coisa, tipo, mais séria, com o olho inchado e tal, e a pessoa acha que qualquer colírio ali já vai resolver, né? Fica bravo, às vezes, o farmacêutico mesmo não indicar. Mas é porque tem que fazer uma raspagem, uma limpeza, alguma coisa, tipo, mais profunda, muitas vezes, né? Sim. Eu não sei exatamente na área de hoje, né? Farmacêutico clínico, farmacêutico que faz todo o processo de atenção, eu não sei como é que eles estão lidando com essa questão dos colírios, mas sempre foi uma coisa que sempre foi um tabu, né? Sim. Tipo, colírio você vai, no máximo, indicar alguma coisa de limpeza. Isso. E, né, indicar para procurar um médico que tem mais condições mesmo de avaliar. Sim, Eu não sei se tem hoje algum protocolo diferente nessa área. Posso até dar uma olhadinha, mas eu não... E a maior parte deles dependendo da situação, né, professora? Hoje em dia, tipo, é muito antibiótico, então tudo vai precisar de uma receita médica. Então, até por isso, daí a gente até se sente mais confiante em realmente falar para procurar um oftalmo. Não, com certeza. Tem certas coisas que acabam vindo para, né, facilitar até o trabalho da gente. O fato de os colírios, uma boa parte estar
com controle, porque é antibiótico, porque é anestésico, porque isso, porque aquilo, faz com que a gente não se estresse tanto, né? Exatamente. Você simplesmente fala, infelizmente, é só com prescrição e procura o médico. Sim, e agora que nem no MIP lá fora fica várias opções, tipo, mais simples realmente, né? Sim, que é só para limpeza, lubrificação, tal, uma coisinha ou outra. Então, se a pessoa quiser comprar um daqueles que é por uma coisa mais simples, ok, mas se não o restante mesmo, muitas das vezes os farmacêuticos vão falar, não, a melhor indicação do oftalmo, do médico, tá certo, né? Não, com certeza. Até porque se dá uma alergia, alguma coisa assim que acaba piorando a situação da pessoa, daí como que, né, se é uma coisa mais tarjado, uma coisa mais indicação, como que o farmacêutico vai estar indicando, né? Sim. Para você ter uma ideia, há muitos anos atrás, os colírios anestésicos, eles eram de venda livre. Aí o que acontecia? Você falou a história da metalúrgica. Eu cansei de ver gente que trabalhava nessa área e que virava e mexia, ia uma faísca lá e queimava o olho, né? O que eles faziam? Eles iam na farmácia, compravam um colírio anestésico e voltavam a trabalhar. Quer dizer, não ia no médico para ver se queimou, para ver se precisar fazer uma raspagem, grau, né, que machucou o olho. Pois é. Então, eu acho que isso facilita bastante o trabalho da gente, porque daí a gente tem uma não é uma desculpa, né? Mas você tem algo para te apoiar, para dizer, olha, infelizmente eu não posso ajudar nesse caso. Exatamente, prof. Era só isso. Então tá. E mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não? Pelo jeito, não. O pessoal não quer falar comigo, acho. Imagina. Tudo bem, gente. Não, professor, tá tudo certo. Queremos falar com o professor sim, jamais. A gente quer que volte logo. Eu, pelo menos, queria que voltasse logo às aulas, prof. Pelo amor de Deus. Eu também queria, mas acredito que não vai ter essa possibilidade, até por causa do calendário, né, professor? Eu acho que vai ser bem difícil, viu? O ano que vem tem que voltar, pelo amor de Deus. Não, ano que vem não tem. Não tem, Tudo não volta, dá para ter prof. essa É história. isso que eu não consigo entender. Tudo volta, e por que a gente não pode voltar? Pois é, vai entender. Até parque tá liberado, shopping tá liberado, e daí a gente não pode. Mas tudo bem, mas que o ano que vem volta, então, tudo certinho daí, né? E, Maristela, agora até cinema com público reduzido estão liberando. Teatro. Então, cinema, gente, e a gente não pode ir para a faculdade, que absurdo isso. Pois é, se as carteiras fossem grudadas como no cinema, né? Sim, exato. Mas não são. Não, e divide, né? Fica um longe do outro, é todo mundo adulto, né? Sabe se comportar, né, prof? Ou pelo menos é para tentar, né? Ai, meu Deus. Eu até estava ouvindo hoje no rádio, o pessoal comentando, né? A criança... Porque as crianças estão voltando, né? Então, pior ainda. Pois é, daí alegam que a criança não transmite. Tá, a criança não transmite. Como não transmite? Como não transmite? Quem que sabe que não transmite, né? Pois é. Não, é que o vírus chega e pergunta se é adulto ou é criança. Não, eu sou criança, então vou pro outro. Na verdade, eles pedem carteira de identidade, né? Ó, se você tem até 18, não pode transmitir. Né? Então, tá uma situação muito esquisita. Quem trabalha na farmácia, trabalhou na farmácia direto. Meu Deus, não paramos um minuto, professor, até piorou muito. Meu Deus. Pois é. Quem trabalha em unidade de saúde... Hospital mesmo. Hospital, né? Não parou um momento. Todo mundo voltava para sua casa. Volta para sua casa, né? Sim, verdade. Então, não sei. É muito, dá muito assunto isso, né, professor? Não, dá, porque, sinceramente, tem horas que eu penso que tem um monte de incoerência nessas histórias. Pois é. Nossa, tem horas que eu penso assim, será que isso não é feito só para desviar dinheiro? Pois é, imagina agora a quantidade de gente, esse negócio que não precisa de licitação, em tudo que é município, tudo quanto é estado, o número de
de político que tá roubando é absurdo, professor. Nossa. Pois é. Professor, tá até faltando cueca para colocar tanto dinheiro. Meu Deus do céu. E é tudo, e é da onde mais precisa, que é da saúde, para que eles roubam daí, professor. Da Então, saúde, da educação. Então, por isso que tinha que acabar logo com isso, para pelo menos dificultar um pouco mais, talvez, para eles roubarem, porque assim tá muito fácil. Até a nota de R$200 eles já criaram, olha. pois é. E guardam a nota no cofrinho, né? Aguardo mesmo, certeza. Bom, pelo menos uma coisa que eu achei boa é que aquele... esqueci o nome dele agora, o Maia, falou que eles não estão querendo estender, né, prolongar esse... Auxílio. Não, o período Da pandemia? esse período emergencial aí Sim. Putz, até me fugiu o nome agora. De calamidade. Isso, porque daí mudando isso já altera bastante coisa, né, professor? Porque daí não estando mais em estado de calamidade, acaba, não é que acabe a roubalheira, mas vai ser mais difícil. Isso. Toda essa exigência de bandeiras e coisas, uma hora abre as coisas, outra hora não abre, uma hora pode, outra hora não pode, vai ter que acabar, né? Porque se a gente não tiver em estado de emergência, não tem necessidade dessas coisas. Então, acho que daí a gente volta. E os números também têm caído bastante, né, professor, Sim. de um tempo para cá. Então, é uma coisa que também a gente tem que levar em conta, né? Sim. Eu vi hoje, não sei se é porque era final de semana e não contaram, mas que no Paraná tiveram 2 mortes de ontem para hoje. Então, diminuiu muito, né? Sim. Vamos ver o que acontece. E é uma coisa que a longo prazo, se a gente for analisar, né, prof, como não tem vacina, não tem nada assim verídico, né, que realmente vai funcionar, a gente vai ter que aprender a conviver, né, com isso. Sim. Os cuidados que a gente está tendo hoje é o que a gente vai ter que ter aí provavelmente por um ano e pouco ainda. Sim. Ainda mais sem essa parte de vacinação, tudo, mas vai ter que viver, porque como que uma criança que nem aqui em casa, por exemplo, vai deixar de sair, de ir no shopping? Eles não vão, faz tempo, nossa, desde que começou tudo isso, mas está num patamar assim que não tem mais o que fazer, eles têm que sair. E Sim, tipo pessoas de idade, um monte de outras situações também. Nossa, já tem gente depressiva por causa disso. E muita, né? Sim, vai gerar um problema muito maior, né, futuramente, tudo isso. Mas vamos esperar, né? Isso. Agora, a única coisa que me deixa assim muito indignado é que para votar, né? Daí você... não, isso é obrigado, tem que ir lá, sim. Tem que se dispor a trabalhar de graça lá também. E pelo menos no lugar onde eu voto, eu sei que sempre tem fila, né? Ou seja, vai ter fila e daí não pega, né? No dia da eleição não pega. Não, exatamente, prof. Mas tem que ir lá votar. Ouvi dizer que o Covid não fez título de eleitor, então ele não vai poder entrar nos lugares. Ele não vai querer estar nas sessões eleitorais lá. Ai, mas é complicado. E agora, chegando na época da eleição, daí tudo vai mudando, né? Claro, casou de realmente diminuir os números aí, tudo, mas quase no jornal nem se fala mais em Covid. É verdade. Né? Ou então a Covid Mas é muito político isso, né? Muita jogada política mesmo. Ou então a Covid não vai aparecer no dia da eleição, que ela descobriu que tem coisa pior do que ela, né? Pode ser mesmo, Francisco. Meu Deus. Verdade. E tem. Pior que tem. Tem mesmo. Bom, gente, então tá. Tá. Então, não esqueça, eu vou deixar no material para vocês a correção também da prova, tá? Tá, quando a professora vai postar as notas, prof? Até o dia 23. Até o dia 23. Tá é bom. Sexta-feira. Tem um tempo ainda, ok. Deixar vocês na expectativa. Assim. Ou sempre assim, né, prof? Tá bom, então. Tá, obrigada, prof. Nada, até a segunda. Tchau, obrigado, boa noite, prof. Tchau. Vocês também, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.